Olá a todos! Eu tenho um relato muito diferente para contar e até hoje eu não consigo compreender e nunca consegui falar com ninguém. Bem, faz alguns anos que eu me mudei para uma fazenda no interior de São Paulo. Eu herdei a fazenda dos meus pais. Ambos morreram de forma misteriosa e no laudo constava que ambos foram intoxicados e mortos por propano, o gás de cozinha, mas não houve evidência de tal fato. Bem, alguns anos depois, para sair do aluguel em São Paulo, eu me mudei para essa fazenda e lá eu era sozinho, pois eu era solteiro e nenhum dos meus irmãos quiseram saber daquele lugar. Me adaptei na fazenda, cuidava dos animais e das plantações, até que em uma certa noite eu acordei com o barulho de um carro entrando em minha propriedade. Lá não tinha luz elétrica, pois não havia vizinhos por perto e a companhia de luz só faz ligação elétrica quando tem muitas pessoas morando na localidade. Então, eu peguei o lampião e fui até lá fora. Mas antes que eu abrisse a porta, começaram a bater pelo lado de fora. Eu perguntei quem era e uma voz imponente dizia que queria me fazer umas perguntas sobre a morte dos meus pais. Eu questionei e disse que estava muito tarde e que não abriria a porta. Então, a porta veio ao chão e dois homens vestidos de roupas sociais pretas colocaram um pano no meu nariz com alguma droga e eu apaguei em segundos. Me lembro de ser carregado para dentro do carro e depois chegamos a um enorme laboratório totalmente branco, onde no chão estava escrito a palavra Descobre de preto e lá haviam vários homens. Eles se referiam a eles como agentes, e cada um tinha a sua própria numeração no lugar do nome. Haviam vários médicos ou cientistas, eu não sei. Em seus jalecos havia o nome Descobre e uma numeração logo abaixo. Eles perceberam que eu estava acordado e então começaram a discutir com outro cientista que estava lá. E eles não falavam português. Parecia russo. E em seguida, colocaram um gás em mim e eu apaguei. Acordei no alpendre da minha fazenda, totalmente dopado de remédios e nem sei como fui para lá. E para mim, havia se passado apenas algumas horas, mas quando olhei a data e a hora no rádio-relógio que ficava na minha sala, haviam se passado quase 10 dias desde que eu fui sequestrado pelos agentes de preto. Mas para mim, se passou apenas algumas horas. Eu dei queixa na polícia. Eles perguntaram se eu fazia uso de alguma droga. E quando eu mencionei o nome que eu vi, Descobre, eles riram e falaram que sempre tem algum maluco que vai lá prestar queixa dessa suposta organização hollywoodiana que caça lobisomem e faz experimento com seres humanos. E com muita ignorância, eles pediram para mim ir para casa e parar de usar drogas. Bem, Fael, eu fui sequestrado pelo Descobre várias vezes, acho que foram 4 ao total, que me recordo, e sempre na mesma época do ano, no mês de dezembro, entre os dias 10 e dia 24. A última vez foi em janeiro de 2018, e eu nunca comentei isso com ninguém, pois é algo muito louco. E nesses sequestros, sempre me via numa mesa cheia de tubos e coisas conectadas a mim. Era muito estranho e doloroso,
mas teve uma vez que me deixou muito assustado, que foi quando eu acordei em meu quarto e vi aqueles homens de preto. Eles me drogaram com algo em um pano e eu dormi profundamente na mesma hora. E quando acordei, eu estava numa sala branca muito grande e novamente deitado com todos aqueles aparelhos em meu corpo e um tubo na minha boca. Eu estava meio zonzo, mas escutei nitidamente algo gritando, como se estivesse com muita dor e sofrendo. E eu, com muito esforço, olhei para o lado e vi dezenas de mesas como a minha, e todas elas tinham pessoas na mesma situação que eu. Mas elas estavam dormindo. Então, quase que desmaiando, eu olhei para o outro lado, o meu lado esquerdo, e vi um animal grande. Esse animal parecia um lobo meio homem, muito grande mesmo. Ele era forte e peludo, e me veio à mente que era um lobisomem, e fiquei apavorado. Mas percebi que ele estava sofrendo, e quando eu vi, a minha mesa estava conectada à mesa dele, e os meus aparelhos estavam ligados nos dele, e vice-versa. Aquilo me assustou muito, pois percebi que estavam injetando algo daquele animal em mim. Eu juntei todas as minhas forças, tirei aquele tubo da minha garganta e tentei levantar, mas caí no chão da enorme sala branca. Eu senti muita dor, pois estava cheio de coisas presas em meu corpo. Eu levantei a cabeça quase sem forças e vi vários cientistas dizendo: "Ele acordou, ponha-no para dormir." Foi lançado um gás em mim e em segundos eu dormi. E só me recordo de ter acordado em minha cama e passei o dia muito mal, com dores pelo corpo e meio zonzo. E depois de alguns dias, o meu corpo da cintura para cima ficou cheio de pequenas feridas. Foi horrível, porque eu fui a todos os médicos e nada foi encontrado de errado comigo. Achavam até que eu estava com HIV, mas eu fiz todos os testes e a minha saúde estava ótima, perfeita até demais. A minha boca ficou totalmente cheia de feridas por dentro e eu não conseguia comer. Tomava remédios, mas de nada adiantava. E de repente, as feridas foram sumindo e eu fiquei ótimo. E desde o dia que as feridas sumiram, eu comecei a me sentir muito forte e cheio de energia, com um apetite sexual muito forte. Meus ouvidos ficaram sensíveis a barulhos e eu conseguia sentir cheiros muito fortes, mais do que o comum. E foi quando eu lembrei do que houve naquele laboratório. Eu fiquei apavorado, pensei que estava virando um lobisomem, pois lembrei daqueles aparelhos ligados em mim e naquele animal. Eu senti que estava como se estivessem misturando as nossas genéticas e fiquei em pânico. Eu passei alguns meses apavorado com a possibilidade de virar um lobisomem, mas com o tempo passando, meses depois, aquelas sensibilidades sumiram e eu esqueci o assunto e não quis mais pensar naquilo. Porém, sempre tinha momentos de muita fúria. Eu passei a tomar calmante e fazer meditação até que consegui controlar esses ataques de fúria. E depois de uns dias, eu comecei a sentir tudo de novo, e agora com mais sintomas além daqueles. Só que dessa vez eu sentia mais durante a noite por períodos pequenos. Eram apenas minutos. Eu tinha muita insônia, muita fome, o apetite sexual muito forte novamente, e aquela força
e sentidos apurados, tudo havia voltado novamente. Mas era tudo muito rápido e passava em pouco tempo. Mas com o passar do tempo, eu acabei gostando da sensação de força e poder. Bem, eu estava meio assustado porque fui sequestrado pelo Descob novamente, mas desta vez eu resisti. Acordei enfurecido e derrubei 4 agentes com muita facilidade. Tentei fugir da minha fazenda, mas logo parou um outro carro preto e saiu outro agente. Ele parecia normal, como os 4 que derrubei. Porém, esse era diferente. Ele era negro, usava óculos escuros e roupa social preta. Eu ataquei ele com vários socos e chutes, e ele sempre esquivava. Até que ele pegou o meu braço, torceu para trás e com muita facilidade ele quebrou meu braço. E depois ele me deu uma chave de pescoço e eu apaguei em seguida. Acordei novamente no laboratório e também vi várias pessoas passando pela mesma situação que eu novamente. Bem, será que o Descob está misturando as nossas genéticas com esses animais? Foi o que me perguntei. O que será que está acontecendo? Eu não sei por quanto tempo eu fiquei naquele laboratório, mas me lembro deles voltarem comigo no carro e eu estava completamente dopado. Eles me jogaram próximo à porteira da minha fazenda e depois de várias horas eu consegui me levantar cambaleando e entrei em casa. Eu tenho medo do que pode ocorrer caso eles voltem. Também tenho medo de perder o controle novamente, pois por várias vezes eu sinto uma fúria enorme tomando conta de mim, mas eu consigo me controlar. Hoje em dia, não é uma fúria comum, é algo assustador. Eu me pergunto até quando eu vou conseguir segurar isso. E eu gostaria muito de entender o que realmente está acontecendo comigo. E quem são as outras pessoas que eu vejo no laboratório do Descob passando pela mesma situação que eu. Eu sei que essa história é muito louca, mas eu te juro que é a pura verdade. E se você puder saber de alguém que possa me ajudar e desvendar isso tudo, por favor, eu te peço de coração que me ajude. Eu fui informado por meios anônimos que existe uma pessoa aqui no canal chamada Leiriel. Bem, é verdade que essa pessoa existe aqui no canal e pode me ajudar? De coração eu me despeço e agradeço a sua atenção e aguardo o seu retorno. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Maria, fui casada por muitos anos e fazem 5 anos que eu me separei e divorciei. Fiquei muito triste com tudo isso, mais triste ainda pelas palavras grosseiras que eu ouvia do meu marido, tipo, você é gorda, tem muito seio, você é burra, idiota, etc. E depois de 2 meses dele sair de nossa casa, eu já não tinha forças nem para comer. Eu me sentia um lixo, gorda, burra, mal amada. Enfim, tudo de ruim estava em mim. Eu perdi o meu emprego e 1 semana depois eu perdi o meu pai. Bem, eu estava arrasada. A minha mãe já havia falecido há muito tempo atrás e agora o meu pai. Mas enfim, ele deixou uma casa e eu fui morar lá. Pelo menos eu não pagava aluguel. Conheci uma amiga que era minha vizinha e vou chamá-la aqui de Teresa. Teresa sempre se mostrou uma amiga muito prestativa,
que sempre me ajudou quando eu mais precisei. E mais tarde, eu vi a descobrir que Teresa mexia com candomblé. E ela veio e me disse que o meu estado de depressão era consequência de um trabalho de macumba que a amante do meu marido fez para ele se separar de mim e eu ficar doente. Bem, eu fiquei sem palavras quando descobri isso, pois eu nunca fiz mal a ninguém. Só queria ser feliz com o meu marido. Mas enfim, a Teresa se prontificou a fazer um trabalho espiritual para devolver a macumba que haviam jogado em mim. O trabalho precisaria de um tempo para surgir efeito, e a Teresa precisou chamar o seu irmão, que chamarei aqui de Fernando. Fernando era um magista experiente, e para quem entende do assunto, ele trabalhava com magia goétia, magia enoquiana, magia dos elementais, magia egípcia, magia negra. Resumindo, ele mexia com todo tipo de magia e era um Aleister Crowley da vida. Ele tinha 32 anos. Era bem novo, bonito, inteligente e eu tinha 24 na época. Fernando se prontificou a me ajudar sem me cobrar um centavo por nada. Bom, ele já deveria saber que eu também não tinha como pagá-lo. Foi uma semana direto de trabalho espiritual e tudo que o Fernando pedia para mim, eu fazia. Um certo dia, a Teresa me chamou e disse que eu já estava ótima e que agora já estava na hora de eu me afastar do seu irmão Fernando. Bem, eu fiquei sem entender o que ela quis dizer com isso. E mais tarde, eu comentei isso com o Fernando e ele disse que ainda precisávamos terminar o que começamos. E disse também para mim não dar bola para o que a Teresa falava, pois ela estava meio louca. Naquele mesmo dia, ele foi tomar satisfação com a sua irmã e os dois brigaram. Óbvio que a partir daquele dia, ela não quis mais falar comigo. No dia seguinte, Fernando me procurou para saber como eu estava. E depois de ver que eu já estava bem melhor, ele me chamou para sairmos e nos divertir. Bom, assim fizemos. Chegamos em casa às 2 da manhã, depois de ter tomado todas. O Fernando começou a dar em cima de mim, dizendo que eu era linda e se eu topava ficar com ele. Bem, eu sempre o vi como um amigo e disse que era muito cedo ainda para que eu me envolvesse com alguém. Ele pareceu não aceitar aquilo que eu disse e foi embora com uma expressão de ódio. Bem, eu deixei pra lá e fui dormir. E naquela noite eu estava meio dormindo, quando senti uma paralisia em meu corpo e senti nitidamente um homem forte. Eu senti o seu corpo nu em minha cama, senti as suas mãos passando em meu corpo e eu ouvi claramente: "Você é linda, gostosa e os seus seios são deliciosos." Bem, fizemos amor a noite inteira, transamos loucamente e eu fiquei sem saber o que fazer. Acordei de manhã e estava com manchas em meu corpo pelos chupões que ele me deu. E eu, com vergonha, não contei nada para ninguém. Isso passou a se tornar frequente e todas as noites eu esperava por este homem. E eu não conseguia ver o seu rosto, mas tocava em seu corpo e ele me fazia feliz, desejada, amada. Mas isso não deixava de ser uma loucura, pois era um ser de outro mundo, me namorando nas noites escuras. Bem, eu não sei se o Fernando tinha alguma ligação com aquilo, mas não demorou muito para mim perceber o quanto estava apaixonada pelo Fernando.
e logo caí na conversa dele de namoro. Mas foi só eu começar a namorar com ele que os ataques sexuais que eu sofri à noite simplesmente pararam. Bom, começamos a namorar e a morar juntos. O Fernando tinha o costume de sair em noites de quinta-feira e só voltava na sexta-feira pela manhã. Porém, ele voltava todo sujo e com as roupas toda rasgada, e ele nunca me dava explicação de onde estava indo. Então, como sempre fui ciumenta, eu decidi seguir ele, pois tinha certeza que ele estava me traindo com uma rapariga. Eu o segui até um matagal e era noite de lua cheia. Me escondi atrás de uma árvore e pude ver o meu marido se transformando em uma besta demoníaca. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele caiu no chão e começou a girar, e no momento achei que ele estava incorporando alguma entidade. Mas logo percebi que ele estava transformando literalmente em uma criatura. O seu corpo estava repleto de pelos, as suas pernas ficaram curvadas, ele tinha um focinho de cachorro e estava muito maior. Deveria ter uns 2 metros, enquanto o Fernando, que eu conhecia, tinha aproximadamente 1,72. Aquela coisa ficou uivando ali para a lua durante uns 10 minutos. Eu me segurava para não desmaiar de tanto medo, e a cada uivo que a criatura dava, eu me tremia toda. Até que em certo ponto, aquela coisa levantou a cabeça e começou a cheirar o ar, como se soubesse que eu estava por perto. Eu fiquei ali atrás da árvore, imóvel, e nem respirava para ele não me perceber. Bem, aquela coisa sabia que tinha alguém ali por perto e saiu à procura. Ele então passou do meu lado e não me viu, ou fingiu não me ver. Mas depois daquilo andar uns 20 metros, ele olhou repentinamente para trás, diretamente nos meus olhos. E nessa hora, eu só não desmaiei porque eu sabia que se eu desmaiasse, com certeza eu morreria. E quando aquilo me encarou, eu pude ver os seus olhos vermelhos, completamente demoníacos, e a criatura me encarou por uns 5 segundos, deu uma bufada e seguiu seu caminho, me ignorando. E de tanto medo eu fiquei ali até o dia amanhecer, e foi quando as minhas forças voltaram e eu pude ir embora. Voltei para casa, estava decidida a deixar a casa que era do meu pai e voltar para a minha cidade. Mas para voltar, eu precisava de dinheiro e ainda faltava um mês para mim receber o meu seguro-desemprego. Então, eu tive que ficar ali até o final do mês. Mas para minha sorte, o Fernando não voltou mais. Mas para piorar as coisas, o meu ex-marido me ligou para me humilhar e disse que descobriu que eu estava com outro e que iria atrás de mim para me matar. Bem, eu estava sem saída. Se eu ficasse na casa do meu pai, o Fernando poderia se transformar naquela criatura e me matar. E se eu fosse embora, o meu ex poderia me matar. Eu procurei a Teresa e contei tudo para ela. E ela disse para mim: "Olha, Maria, se vira. Eu já tinha te alertado e você não escutou." Então, depois de 2 semanas, eu liguei para uma amiga minha lá da cidade onde eu morava para ver como estavam as coisas por lá. E ela me deu a notícia mais assustadora de todas. Ela me disse que o meu ex-marido foi encontrado morto no mato, perto de um campo de futebol abandonado. E mais, o corpo dele estava todo dilacerado,
como se tivesse sido devorado por algum animal. Uma vizinha relatou como testemunha à polícia que ele estava estranho, começava a gritar à noite como se tivesse mais alguém com ele na casa. E detalhes, ele morava sozinho. Ele passou a agir estranho, conversava sozinho e dizia que havia um cão negro do inferno em seu quintal que queria o matar. A polícia concluiu o inquérito como múltiplos transtornos, esquizofrenia, e a sua morte no laudo estava como traumatismo craniano. E foi concluído que ele estava andando perturbado à noite, caiu, bateu a cabeça e morreu em seguida. Mas isso não tinha nada a ver, pois o seu corpo havia sido destroçado, como se tivesse sido devorado por algum animal. Bem, eu voltei para minha antiga casa, consegui vender a casa do meu pai e com o dinheiro eu vim embora para a cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Eu moro aqui há 7 anos e depois desse ocorrido nunca mais me aconteceu nada. Mas às vezes eu fico pensando, será que o Fernando tem alguma coisa a ver com os ataques que eu sofri à noite? E será que ele tinha alguma coisa a ver com a morte do meu ex? Bem, talvez eu nunca saiba. Obrigado, Elite Oculta, por publicar o meu relato. Eu amo seu canal. Abraço a todos e boa noite. Olá, boa noite. Há uns 50 anos, o meu avô e a minha avó moravam no interior do estado do Ceará. O local era considerado município. Acho que na época era só um distrito. Normalmente, às 23 horas cortavam a energia e ela só voltava às 5 da madrugada. Um dia, o meu avô voltava da casa da minha avó, pois no tempo eles ainda eram namorados. E mais ou menos pelas 22h50 às 23h30, a hora não era muito consultada, mas no dia ele resolveu pegar um atalho para chegar até a sua casa. E enquanto caminhava, ele ouviu o mesmo barulho de um cachorro correndo, e acostumado com esse barulho, ele não se alertou ou se amedrontou. Ele ouviu isso cada vez mais perto, até que chegou uma hora que ele parou de ouvir aquele barulho. Porém, ele sente um cheiro muito forte de enxofre, era o cheiro do inferno. Bem, isso era o que o meu avô falava. Ele parou repentinamente e ouviu um relincho de porco vindo de trás dele. Ele virou bruscamente e viu a criatura mais horrenda de toda a sua vida. Ele a descreve como do tamanho de um jumento novo. O seu pelo era grosso e totalmente negro, com as pontas cinzas. Os seus olhos eram totalmente avermelhados e 2 grandes e afiados dentes estavam à mostra. Aquela coisa andava com a cabeça para baixo e com os cotovelos apoiados ao chão. O meu avô soltou um grito e saiu correndo. A criatura foi atrás e andava incrivelmente rápido, e o meu avô calculou que se ele continuasse a correr em linha reta, com certeza aquela criatura o alcançaria. Então ele resolveu entrar dentro da caatinga, uma plantação típica da região. E sem pensar 2 vezes, a criatura correu e foi atrás dele, e depois de mais ou menos 1 quilômetro, o meu avô estava exausto e todo arranhado por causa dos espinhos e dos galhos. Ele estava prestes a se render, até que ele viu uma grande casa e um celeiro ao lado. Ele correu na direção do celeiro e, para sua sorte, a porta estava apenas encostada. Ele entrou com tudo se jogando
em um monte de capim que se encontrava lá para os animais. A criatura não ousou entrar e ficou lá fora relinchando. E o meu avô passou a noite ali, e quando o sol apareceu, a criatura se amedrontou e fugiu. E ele só saiu de lá a mais ou menos ao meio-dia. Atualmente ele acredita que a criatura não ousou entrar no celeiro, pois o celeiro é um lugar sagrado, pois foi ali que nasceu Jesus. Esse outro fato que irei narrar aconteceu com meu tio. Quando ele era pequeno, ele adorava histórias sobre a lenda urbana do lobisomem. E certa noite ele estava em seu quarto lendo livros, e quando começou a ouvir barulhos na janela, que se repetiam com o tempo, ele resolveu chamar o seu pai, no caso, o meu avô, que já estava dormindo. E depois de chamar ele, os dois saíram da casa e foram ver o que era e não viram absolutamente nada. Mas começaram a ouvir rosnados do lado da casa do meu avô. E o meu avô ele correu e pegou a sua arma, mas quando ele chegou lá, ele só viu uma criatura semelhante com um lobo, porém, aquela coisa estava andando em duas patas. A criatura ficou de pé e começou a rosnar. O meu avô logo atirou, mas assim que a criatura ouviu o tiro, ele logo fugiu. Bem, se passaram alguns dias e o meu avô estava em um bar e comentou o que havia ocorrido com o dono do bar. E o dono do bar disse ao meu avô, ele falou o seguinte: cuidado, isso que você viu era o lobisomem, e essas criaturas são vingativas. Então se prepara, pois você pode cair em uma emboscada por essas estradas fora. O meu avô notou que ao dizer isso, o dono do bar dizia com um certo ódio, como se estivesse tomado as dores da criatura. Alguns dias se passaram e o meu avô estava lá no bar novamente, proseando até tarde da noite, enchendo o talo de cachaça. E quando deu 9 horas, os amigos do meu avô disseram que o levaria para casa, pois ele estava muito bêbado para caminhar sozinho pela rua. O dono do bar insistiu que deixasse o meu avô lá e que ele o levaria para casa de caminhonete. E assim os homens fizeram. Foram embora e deixou o meu avô com o dono do bar proseando. E o meu avô já não falava coisa com coisa, mas estava lúcido. O dono do bar ofereceu mais uma dose de cachaça para o meu avô e disse que era por conta da casa. O meu avô já ia aceitando, mas foi quando um pensamento rápido passou em sua mente. E então ele achou muito estranho que o dono do bar lhe oferecesse pinga de graça, pois ninguém faz isso, ainda mais dono de bar. Bem, o meu avô disse que não beberia mais aquela noite e já ia embora. Então, o dono do bar disse o seguinte: seu José, o senhor se lembra quando atirou naquela criatura que rondava sua casa? Pois é, aquele monstro era eu. O tiro passou de raspão, mas poderia ter me acertado e me matado. Mas hoje é o senhor que vai morrer. O meu avô ficou pálido, estava completamente sob o efeito do álcool e tentou sair dali o mais rápido possível, mesmo cambaleando. O meu avô tentava correr pela estrada escura, iluminada apenas pelo luar, e quando de repente escutou uivos seguidos de rosnado, o perseguindo pelo mato, e o meu avô estava tão desesperado, e ele sabia que era o dono do bar que havia se transformado na fera. O mais engraçado da situação era que o meu avô corria com a garrafa de pinga na mão, e naquela hora passou um carro. O meu avô se jogou na frente do carro e pediu ajuda. O motorista parou e perguntou se ele estava bem. Mas quando viu a garrafa de pinga com o meu avô, ele logo passou um sermão no meu avô, dizendo o seguinte: o senhor deveria se envergonhar. Nessa idade, enchendo o talo de cachaça,
Ô homem sem vergonha, vai embora daqui, vai. Não vou te dar carona não. Se quiser, vai andando. Pra encher o rabo de cachaça, chegar em casa batendo na esposa e nos filhos, isso é bom, né? Oxe, cabra safado sem vergonha. Logo em seguida, ele deu partida no carro e foi embora. E por mais que o meu avô pedia ajuda, o motorista achou que se tratava mesmo de um velho bêbado alucinado. Naquele momento, a fera já havia sumido. Então meu avô continuou correndo, ou pelo menos tentando correr. E quando do mato saiu a criatura e pulou em cima dele, o derrubando no chão. Logo que o meu avô caiu, ele quebrou a garrafa de pinga. E quando o lobisomem investiu para cima dele no chão, tentando o morder na mandíbula, o meu avô pegou a garrafa quebrada, com as pontas de vidro afiadas, e enfiou no pescoço da criatura. Aquele monstro começou a se debater e saiu dali às pressas, em meios de uivos, relinchos e gritos. E assim entrou pro mato. O meu avô chegou pálido em casa e só contou o ocorrido no dia seguinte, e ninguém acreditou nele, pois acharam que era apenas mais uma história de um velho bêbado. Naquele mesmo dia, assim que o meu avô se recuperou do trauma, ele pegou sua espingarda e foi até o boteco para matar o dono do bar, mas o local estava completamente fechado. O meu avô se dirigiu até a casa do dono do bar, mas quando chegou lá, viu que o lugar estava abandonado e o dono do bar tinha ido embora da cidade. Bem, o meu avô hoje é falecido, e o meu tio foi quem me contou essas histórias. Eu acreditei porque o meu tio é um homem sincero e não gosta de inventar esse tipo de coisa. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Sebastião Guedes. Sou natural da cidade de Bom Jesus, estado do Piauí, e o que vou lhes contar aconteceu comigo no ano de 2001, no interior dessa mesma cidade. A cidade é pequena, tem somente 25 mil habitantes e fica na região sul do estado do Piauí, e nessa época eu tinha 18 anos. Bem, era comum eu ir para o interior chamado Serrinha, nos arredores da cidade. E naquele ano não foi diferente. As aulas haviam se encerrado há uma semana ou menos. Os meus primos e eu já tínhamos arrumado as malas para irmos para esse interior e havíamos concluído o ensino médio. Estávamos muito felizes, pois agora, maiores de idade, já tínhamos idade para beber e fazer todas as coisas tidas como coisas de adulto. Então colocamos as coisas nas mochilas e cada um com a sua garrafa de bebida, que era para bebermos ao chegar nesse bendito interior. Bem, esse lugar fica a 6 quilômetros de distância da cidade e não precisava ir de carro. E partimos com os primeiros raios de sol, lá pelas 5h40 ou 6 da manhã. Descemos pela avenida principal, passamos para o outro lado da BR, a BR-135, e eu presenciei várias coisas nessa rodovia que eu posso contar depois. Entramos por um carreirinho apertado e saímos na estrada de chão. Chegamos na casa dos meus avós lá pelas 8h30 da manhã. Nos instalamos na casa, pegamos as bebidas e fomos logo para a beira do rio, banhar e pescar uns peixes. E na saída da casa do meu avô, o véi vinha de uma caçada. Ele me abordou na porta de casa. Eu pedi a bênção a ele. Ele me abençoou e me perguntou onde eu ia com os garotos.
Eu disse que ia para a beira do rio, e ele me advertiu que tinha uma onça por perto matando as criações dele. As criações eram porcos, cabras, galinhas, etc. Ele me deu seu facão velho e me disse que qualquer barulho eu voltasse para casa correndo e que não tentasse caçar a onça com um facão, pois ela me pegaria. Bem, eu fiquei com aquilo na cabeça, segui rumo ao rio e passamos o restante do dia lá mesmo. Levamos somente uma garrafa de bebida, por medo da tal onça aparecer e não estarmos em condição de correr. Bem, pescamos e bebemos o dia todo. A tarde chegou e por volta das 16 horas, o sol começava a dar sinais que ia se pôr e que deveríamos voltar para casa. Bom, até aquela hora eu não vi e nem ouvi nada de errado. Eu pensei então, vamos ficar aqui até às 18 horas e quando a noite chegar, voltamos para casa. A noite veio e estávamos com fome. Não havíamos pegado nada. Então decidimos voltar para a casa do meu avô. Estávamos na metade do caminho, quando eu vi um senhor de meia idade no meio do pasto. Ele parecia estar passando mal. Ele deitava no chão e se contorcia. Os meus amigos ficaram confusos e olhando aquela cena. E a lua cheia iluminava o céu naquela noite. E eu juro, pelo que há de mais sagrado, que eu vi aquele senhor se transformar em uma besta na minha frente. O Carlos, que era o mais novo, ele tinha apenas 16 anos. Ele começou a gritar de medo. E ele dizia: "Valei-me Jesus Cristo, me ajuda!" Ele saiu correndo rumo à casa dos meus avós, e eu e os outros dois o acompanhamos atrás, correndo feito loucos. E durante todo o caminho, ouvíamos aquela coisa enorme nos perseguindo, correndo nas matas, e quando ia de fato nos pegar, perto da casa dos meus avós, os dois cachorros de caça do meu avô, eles se alertaram e começaram a acuarem a coisa. Mas aquele monstro estava no meio da estrada entre nós e a casa do meu avô. O meu primo Carlos gritava o nome do meu avô: "Seu Sebastião, acuda nós aqui, homem!" Acho que o meu avô não saiu por achar que se tratava de uma brincadeira de 4 jovens bêbados. A verdade era que um lobisomem estava ali em nossa frente, e só não nos matara ainda, porque os cachorros estavam pelejando com ele. A criatura era enorme, tinha uns 2 metros de altura, parecia ser forte e de pelos negros, fedia a esterco de porco, e os seus dentes eram enormes. Nós corremos pelo outro lado, por dentro do mato mesmo. A fera se livrou dos 2 cachorros, e quando veio em nossa direção, eu fiz a única coisa que me veio à mente. Eu joguei o facão na direção da fera, pois aquilo, por se tratar de um alvo de quase 2 metros de altura, não tinha como errar. O facão acertou em cheio, e aquilo uivou alto, muito alto mesmo. E só deu tempo de chegar na casa do meu avô, e já entramos gritando que tinha um lobisomem lá fora. Entramos correndo em casa, e arranhados por causa do mato, que era denso e cheio de espinhos. Fechamos as portas e as janelas. Bem, o meu avô acreditou em nós muito rápido, pois era como se ele já soubesse daquela fera. Ele logo pegou a sua espingarda, municiou com chumbo grosso
e deu um revólver calibre 38 para outro primo meu, o que estava mais calmo. Eu peguei uma faca e os outros dois ficaram quietos junto com a minha avó. Ficamos todos na sala e quando foi por volta de meia-noite, alguém bateu à porta e ainda ficamos todos calados. E o senhor que batia à porta, ele logo disse: "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo." Era assim que os mais velhos saudavam os outros. O meu avô respondeu: "Para sempre seja louvado." E logo perguntou: "Compadre Manel, é o senhor?" Ele disse: "É, homem, abre logo, que essa mata tá perigosa para ficar aqui do lado de fora." O meu avô, que não era besta, ele logo disse: "Se acalme, homem, tô caçando a chave." Ele me passou a espingarda e ainda com a casa toda no escuro, ele abriu só a parte de cima da porta, pois a porta era daquelas de duas metades. O compadre dele entregou o facão do meu avô e disse: "Rapaz, eu acho que tu perdeu na caçada de ontem, não foi?" O meu avô viu que ele estava todo suado e sangrava, mas como já desconfiava que aquele velho era o lobisomem, ele não quis tomar parte, pois era noite e poderia ser perigoso se de fato ele fosse mesmo lobisomem, pois se assim fosse, ele poderia machucar muito todo mundo ali. O tal do compadre logo perguntou: "Rapaz, cadê teu neto e os amigos dele? Eu queria falar com ele, porque faz tempo que eu não vejo o menino." O meu avô, já sabendo, ele logo disse: "Ele foi-se embora para a cidade, compadre. Diz que viu um lobisomem. Tu acredita? Deve estar com um rabo de saia pra lá e não quis ficar para não perder os encontros dele." Da porta mesmo, o homem voltou e no meio do terreiro do meu avô, o homem disse: "Compadre, tranque bem as portas, pois pode ser que tenha mesmo esse tal de lobisomem aqui fora." E logo em seguida, ele foi embora. Naquela noite, não preciso nem dizer que ninguém dormiu. E ainda com a casa no escuro, ficamos todos ouvindo os uivos da fera na mata e o barulho das criações sendo destroçada no quintal. E pela manhã, o meu avô foi na casa do compadre dele. Ele achou o compadre na sala deitado, com uma folha de mastruz num ferimento no ombro. O compadre disse que tinha se machucado correndo de um caititu, um tipo de porco do mato, e que o animal estava perto da casa dele. O meu avô acendeu seu cigarro de papel com fumo, deu uma tragada e disse ao compadre: "Olha aqui, homem velho, eu sei que tu vira bicho, e se tu encostar nos meus netos ou nos companheiros dele, eu lhe dou um tiro na fuça. Tá me ouvindo, velho desgraçado?" O meu avô ainda deu uma facada nesse tal compadre, bem na ferida, onde eu acertei o facão. Esse homem que virava lobisomem foi embora do interior no mesmo dia. E até hoje, a casa dele está lá, abandonada. E dizem que à noite pode-se ouvir gemidos na casa, como se algo ainda estivesse ali. Eu nunca mais voltei nesse interior à noite. E quando eu vou, eu passo o dia e volto ao cair da noite. E agora, eu só vou de carro ou de moto. E a pé, nunca mais. Mesmo sem esse homem morar lá, eu ainda sinto muito medo. Obrigado, Fael, pelo espaço e desejo a todos uma boa noite. Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo César, e quem me contou este relato
foi o meu falecido avô, mas o mesmo não ocorreu com ele, e sim com um amigo que frequenta a mesma religião que ele. Ambos são da religião dos Testemunhas de Jeová. Então, este amigo não é de mentir. Bem, vamos ao relato. Este rapaz morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e eu não consigo me lembrar o nome da cidade, mas era uma cidade pequena, e as casas ficavam muito distantes uma das outras. Bem, era uma noite normal e não era de lua cheia. E por volta das 23 horas, quando ele se levantou para pegar um copo de água na cozinha, pois acordou com muita sede, ele foi até a cozinha e nem acendeu nenhuma luz, ele foi no escuro mesmo. E quando chegou na cozinha, ele abriu a torneira e pegou a água, olhou para a janela e lá fora havia uma criatura horrível com as patas na janela, encarando ele com os olhos amarelados. Ele se arrepiou inteiro e foi em direção ao quarto e se encolheu nas cobertas até conseguir dormir. E no outro dia, ao acordar, ele viu as marcas das patas do bicho na janela, e ele descreveu a criatura como um cachorro enorme, com pelos negros e olhos amarelos, e ele jura que só pode ser um lobisomem, pois na região nunca se encontrou nenhum tipo de animal parecido. Bem, Fael, este foi o relato do amigo do meu avô. Agora eu contarei o relato que se passou com o meu bisavô, e foi-me contado também pelo meu avô. E a partir de agora, eu narrarei aqui com as palavras do meu avô, assim como foi-me contado. Bem, o que irei relatar aqui é apenas um resumo do que verdadeiramente aconteceu comigo. No dia 2 de maio de 1951, eu e o meu irmão vivemos algo terrível, que veio a destruir a minha vida e a de uma família inteira. O meu irmão, ele tem o apelido de Xaxá. Eu e o meu irmão éramos muito ligados desde menino. Morávamos na época no Rio de Janeiro, mas nós tínhamos um sítio na Bahia, um sítio muito bom, que recebemos de herança de nossos pais. E nós sempre estávamos mais no sítio do que no Rio de Janeiro. Adorávamos aquele lugar, pois lá tinha de tudo no sítio. E desde meninos, nós adorávamos caçar e crescemos assim. E quando os nossos pais morreram, o meu irmão, aos 21 anos, já era casado e tinha uma filha. E eu era o mais velho, tinha 25 anos, e vivíamos com uma boa renda de lojas e casas que tínhamos alugadas, que também foi de herança de nossos pais. O meu irmão veio para morar no sítio com a sua família, e eu, solteiro, fiquei no Rio de Janeiro. A gente sempre ouvíamos relatos que havia muitos casos de ataques de lobisomens, mas desde a época que éramos meninos, os nossos pais costumavam nos contar esse tipo de história. Bem, eu afirmo que o mal existe e se mostra com muitas caras. E certo dia, o Xaxá estava cavalgando e caçando lá pelos montes do sítio, e já era tarde. Ele estava a cerca de 2 quilômetros da sua casa, no meio de uma trilha que cortava uma mata fechada e fazia parte de outras terras, que ficavam ao lado das nossas terras. Naquele lugar havia tantas matas que eram de se perder de vista. O nosso sítio ficava em Borborema, na Bahia. Bem, já estava escurecendo quando meu irmão deu de cara com um enorme porco do mato, o tal do javali, que na mesma hora o atacou. E olha, que ele estava em cima do cavalo, e o bicho era tão grande que ele ia e feria o seu cavalo com uma mordida. E logo que ele mordeu o cavalo, ele fugiu
e assim não deu tempo do meu irmão atirar contra a criatura. Bem, o tempo se passou e lá pelas 3 da manhã, naquela noite era lua cheia, a sua esposa, ela dizia que ouvia um grande barulho de animais gritando e ela falava para o meu irmão que no chiqueiro os porcos estavam sendo atacados por algo. O Xaxá se levantou com a sua espingarda e disse que deveria ser onça, pois já estava acostumado com esse tipo de visitas nas madrugadas. Mas estranhou que os seus 3 cães, eles não deram nenhum sinal. Os animais estavam a cerca de 30 metros da casa, e ao caminhar na direção do chiqueiro, de onde os porcos estavam agitados, ele encontrou seus 2 cães dilacerados, completamente despedaçados. E mais à frente, um outro ainda com vida, mas muito ferido. E quando, a uns 5 metros, ele viu aquela enorme criatura negra e peluda destruindo seus porcos, e na mesma hora ele lembrou do javali que ele havia visto mais cedo. Mas para sua surpresa, aquilo não era um javali. Aquilo era o próprio demônio, que se levantou em sua frente e deu um rosnado. Era um animal grande e peludo com braços longos, com cara de cão, enormes presas, grandes orelhas, como se fosse um grande porco. E foi quando ele gritou pelo nome de Deus, foi que o animal deu um urro estridente e saiu rugindo como urso. E com um único salto, ele pulou a cerca do chiqueiro e Xaxá logo em seguida atirou. O animal deu um grito de dor e o monstro tinha pernas dobradas como Z. E o Xaxá ficou vendo aquilo e chorando aterrorizado enquanto a criatura corria. Ao amanhecer, o meu irmão e a sua esposa estavam desesperados com o que tinha acontecido. Eles estavam assombrados e tiveram 3 porcos e os 2 cães mortos no ataque do lobisomem. O meu irmão me relatou o acontecido e eu na mesma hora peguei o avião e fui para a Bahia. E assim que cheguei, o meu irmão e a sua família estavam aterrorizados quando resolvemos caçar a criatura para matá-la e assim pôr um fim naquela situação. Deixamos a minha cunhada e a minha sobrinha em casa. Deixamos elas armadas com a calibre 12 para sua segurança. Fomos para a mata e acampamos a 3 quilômetros mata adentro e levamos um cabrito para servir de isca. Amarramos o cabrito em uma árvore e ficamos de tocaia, pois sabíamos que a criatura apareceria mais cedo ou mais tarde. Acreditamos que aquele monstro não voltaria para atacar o sítio, pois havia sido alvejado por um tiro. Bem, por volta das 23 horas, ouvimos um rugido ao redor de nossa barraca e do animal, mas nada da criatura. E quando foi lá pelas 5 da manhã, voltamos para casa e ao chegarmos em casa, nos deparamos com a porta dos fundos arrombada e havia um rastro de sangue pelo corredor da casa que ia até a sala que estava destruída e toda ensanguentada. Havia pedaços da minha cunhada por todos os lados. Enlouquecemos de terror, pois a criatura entrou na casa e a minha cunhada não conseguiu detê-la e nem afugentá-la. Aquilo veio se vingar e sabia que o meu irmão não estava ali. Em um estado de choque, estávamos procurando a minha sobrinha, que não estava dentro de casa. Ela só tinha 9 anos. Nós a encontramos atrás do celeiro e ela estava toda despedaçada. O meu irmão, enlouquecido com aquilo, ele sacou a sua arma e deu um tiro na própria cabeça. E isso tudo ocorreu bem na minha frente. Eu fiquei aterrorizado. Fui até a cidade para chamar a polícia
pois lá não havia telefone na época, e o sítio ficava a 15 quilômetros do pequeno centro. Bem, eu perdi o meu grande amigo, o meu irmão, a minha cunhada e a minha sobrinha, de formas terríveis, mortas covardemente por aquela criatura demoníaca. Eu fui detido pela justiça, acusado das mortes da minha cunhada, da minha sobrinha, e ninguém acreditou no que havia acontecido. Bem, resumindo, eu fui julgado e preso por assassinato da minha família, e eu fiquei preso por 8 meses e 18 dias. E só peguei a liberdade porque eu tinha dinheiro. Ninguém tem ideia do que eu passei na prisão. Bem, resumindo, a criatura fez outras vítimas e eu larguei tudo no Rio de Janeiro e vim morar no sítio para me vingar daquela coisa. Pois aquele demônio matou os meus familiares e hoje eu estou velho e tenho a minha própria família. Eu sou médico e moro em Ilhéus, na Bahia, e até hoje eu ouço relato desse demônio. Eu consegui vê-lo uma vez atacando o meu cavalo, mas aquilo conseguiu fugir. Bem, mesmo estando velho, não tem uma lua cheia que eu não venho passar a noite no sítio. E antes de eu morrer, eu sei que ainda terei um encontro com esse lobisomem. Bem, Fael, essa é a história do meu bisavô, passada para o meu avô, e assim o meu avô contou a mim. O meu bisavô não conseguiu se vingar, mas antes de morrer, ele chamou o meu avô e contou toda essa história. E então, ele passou a missão de se vingar da criatura para o meu avô, que só descansaria em paz no mundo das almas, no dia que o meu avô se vingasse daquele monstro. O meu avô dedicou a sua vida para caçar aquele demônio, e ambos tiveram um belo encontro. Mas esse encontro do meu avô com a criatura eu trarei num próximo relato para o canal. Boa noite.